Olá, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um Bora Voacast, um espaço onde nós falamos sobre liderança, empreendedorismo, gente que faz acontecer na vida real de verdade. E hoje eu tenho um privilégio, assim, daqueles que o coração fica bem feliz, de entrevistar uma pessoa super querida que eu admiro demais. Cícero, ele é vice-presidente comercial da Uminti e também de marketing, uma pessoa que tem uma jornada de vida espetacular, inspiradora, e que por isso quando eu falo aqui para vocês que eu tenho o prazer enorme de tê-lo aqui com a gente hoje, porque eu tenho certeza que ele vai trazer vários insights poderosos para que para você que está nos assistindo hoje possa fazer uma reflexão sobre o momento que você está hoje e que de fato possa fazer uma virada de chave espetacular na sua vida. Então, com vocês hoje, Cícero. Seja muito bem-vindo, Cícero. Obrigado. Ao Bora Voacast. Obrigado, Edu. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Falar para os teus ouvintes, né, para quem acompanha o Bora Voacast, numa data muito especial. Verdade. Né? Um ano de vida. É isso né, aí. com um legado maravilhoso, com entrevistas que trazem muitos aprendizados, muitos insights e principalmente compartilha de ensinamentos. Muito bom. Que eu acho que é isso que a gente está precisando nos dias de hoje. É isso aí. O poder que a gente pode levar através da comunicação é tocar o coração das pessoas e principalmente essa parte mental. É isso aí. Então, muito obrigado pelo convite. Eu gostei, Cícero, da diferença do conhecimento para o ensinamento, né? É isso. Eu já gostei dessa marca, porque conhecimento a gente tem tido muitos, né? Sem dúvida. Mas o quanto a gente tem aprendido com eles. Muito bom. Muito bom. Já que você falou, deixa eu te apresentar aqui também, né? Hoje eu tenho o privilégio aqui de estar com a Sílvia, a minha co-host aqui, a minha sócia de vida, de negócios. Esperei você apresentar. Pois é. Seja bem-vinda, Silvinha, aqui no Bora Voacast. Já estou me sentindo em casa. Aí sim, muito bom. Silvinha, hoje a gente tem o privilégio de estar aqui com o Cícero. Cícero, eu tenho tido esse caminhar um pouco mais perto agora, nesses últimos meses, em função de alguns negócios que nós fizemos juntos. E assim, Cícero, de verdade, não é jogar confete, não. A tua vida me inspira, né? Eu tive acesso um pouco da sua trajetória e algo que, de fato, ele impacta a vida das pessoas, porque eu acho que ele conecta muito com aquilo que a gente viveu também. E para a gente começar, então, aqui, Silvinha, para os nossos telespectadores que nos assistem aqui, para começar aqui, eu sempre divido em alguns blocos, tá? Eu gosto de trazer uma visão muito de visão panorâmica para quem está nos assistindo, para conhecer quem que é o Cícero. Então, por exemplo, qual é a origem do Cícero? Antes do Cícero se tornar esse executivão super renomado, conhecido, quem foi o Cícero? Assim, então, eu gosto de trazer essa história antes do sucesso, né? Conta um pouquinho para a gente da sua trajetória e o que te moldou como pessoa. Tá bom? Fica super à vontade. Obrigado pela pergunta, Edu, Sílvia. O Cícero é um filho de migrantes, né, nordestinos, com muito orgulho, que nasceu quase que por acaso em Três Lagoas, ali no sul do Mato Grosso. Muita gente confunde Três Lagoas com Sete Lagoas em Minas Gerais, mas não, uma cidade quente danada ali, quase divisa com São Paulo. A gente morou alguns anos em São José dos Pinhais, na Grande Curitiba, até por circunstâncias da vida, por ser filho de imigrantes, até criar raízes ali na Coab 2 de Carapicuíba, cidade dormitório da Grande São Paulo. Uhum. E tenho um irmão mais novo, minha mãe foi do lar, minha mãe é do lar, meu pai foi caminhoneiro a vida inteira, curiosamente, hoje é aniversário da minha mãe. Oh, parabéns! Aí sim, qual é o nome dela? Dona Maria do Rosário. Dona Maria do Rosário. Feliz aniversário, que Deus te abençoe, viu? Dona Maria do Rosário feliz. Fez MBA da vida, né? Uau! Passou grandes ensinamentos, não só para mim, como para meu irmão. E nessa jornada de vida, acho que os valores principais vieram dos meus pais, né? Dessa questão de respeito, lealdade e principalmente essa questão de honrar pai e mãe, né? Então essa jornada para mim serviu como uma base muito sólida, não só para a construção de quem eu sou hoje, da minha carreira, mas principalmente da minha relação com as pessoas que passaram e passam pela minha vida. Uau. Então, eu tive muitos aprendizados desde muito cedo, né? Eu sou um cara que trabalho desde os 11 anos, porque
Enfim, eu queria conquistar as minhas coisas. Os meus pais davam, com muito trabalho, com muita dedicação, davam o básico para mim e para o meu irmão, sem muito luxo, mas nunca nos faltou nada. Mas dentro do protagonismo que eu queria ter para a minha vida, eu falava para minha mãe e para meu pai, falei, olha, se vocês não podem me dar, me deixem trabalhar. E ali eu fui com 11 anos, meu pai, à época, já tinha uma banca de jornal, já tentava empreender. Eu pegava o trem ali às 5 da manhã, ali na região periferia de São Paulo, ia trocar os jornais e revistas na Editora Abril, ali na Lapa. Eu brinco com a minha mãe, que se minha mãe fosse nos dias de hoje, provavelmente minha mãe ia ser presa por deixar um garoto com 11 anos pegar o trem sozinho. Mas era algo que fazia muito sentido à época. E me trouxe grandes lições, né? As lições com trabalho, com humildade, com respeito, você conseguir conquistar suas coisas, mesmo não sendo um caminho tão fácil, mas que me ensinou a valorizar cada pequena vitória. E dali, eu tive ali uma tríade, Edu e Silvia, que serviram muito de base sólida para a minha construção como profissional e pai, filho, esposo, que eu exerço hoje. Que é aquela questão de você ter a base familiar como extremamente sólida, os estudos. Então, sempre estudei em escola pública, mas sempre fui um cara muito estudioso. Dedicado. Aquele CDF, tá. aquele estudioso. E o esporte. Legal. O esporte entrou na minha vida muito cedo também. E essa tríade, assim, fez com que, já pré-adolescente, para a adolescência, me afastasse dos perigos de morar numa região periférica, né? Porque a gente sabe que os perigos ficam muito pertinho da gente. E com a força dos meus pais, em especial da minha mãe, que era muito atuante, minha mãe, já disse aqui, ela fez o MBA da vida, então ela era alguém que sempre foi muito presente na minha vida. Eu passei a usufruir das coisas boas que essa tríade me trazia, sabe, Edu? Então, eu tinha o esporte, um ponto que eu gastava muito minha energia. Então, desde cedo, eu fui descoberto ali pelo fato de ser um cara mais alto, longilíneo e tudo mais, um anjo que apareceu na minha vida, que foi o Fábio, meu primeiro técnico de voleibol. Que legal. Que viu em mim e mais em alguns amigos potencial para formarmos um time de voleibol. Que bacana. E ali a gente iniciou uma jornada de amizades que eu trago até hoje. Uau! Muitos desses amigos continuam no voleibol, né? Que legal. Alguns trabalhando com o José Roberto na seleção brasileira, outro virou árbitro de voleibol. Que legal, isso aí sim. O outro tá na equipe de Maringá feminino. Uau. Mesmo assim atuou muitos anos Meu pai mora em Maringá, no viu? SESI Bauru. Então eu tenho ali Alexandre, Mauro, Paulão, além dos meus grandes amigos, o Éder e Sandro, que percorreram essa jornada comigo juntos. E a gente fez ali um grande time de garotos adolescentes que se dedicaram demais e nos fechávamos para sermos uma equipe forte, Sim. longe dos riscos que a adolescência nos rodeava. E ali eu aprendi muitas coisas com que diz respeito a trabalho em equipe, planejamento, disciplina, dedicação. Então, o esporte me moldou. A questão de respeito, humildade, amor ao próximo, veio da família. E a questão individual de querer sempre evoluir na vida pessoal, profissional e esportiva, veio dentro dos meus pensamentos, dentro daquilo que eu acreditava como pessoa, ser humano, construir esses valores para mim. Demais isso, espetacular isso. Deixa eu só fazer um parênteses nisso que você está me falando. Primeiro que assim, tem muita coisa que você falou aí, que também a gente fica super emocionado, né, Silvinha? Quando a gente fala, por exemplo, de família, o pilar família, a gente também tem isso muito forte. Eu entendo que isso faz uma diferença. Sim. E eu também me emociono sempre quando eu falo disso, né? E isso eu acho que acaba conectando até mais a gente. Quando a gente fala, por exemplo, de origem, propósito, eu sempre gosto de entender um pouquinho da origem das pessoas, porque isso traz uma projeção, ainda mais pessoas como você que atingiram ali
uma situação de destaque no mundo corporativo, né? Quando você olha toda essa bagagem sua, Cícero, tudo aquilo que você viveu, as dificuldades de uma família com pouco acesso, às vezes, financeiro, mas assim, que teve uma mãe e um pai que persistiram ali com você. Quando você olha para a tua vida agora com esse propósito, qual é o propósito do Cícero? O que te move, de fato, hoje? Né? Não só por trás de cargos e conquistas, mas o que está ali no coraçãozão do Cícero mesmo? Eu acho, Edu, a pergunta é super pertinente, até por esse momento que eu estou na minha carreira e de vida, é sempre desenvolver um ambiente saudável e que possa tocar no coração das pessoas e principalmente na parte mental, para que elas sempre tirem ali algum aprendizado. Legal. Porque às vezes, assim, as pessoas, os cargos passam, né? As empresas ficam e cabe a gente que está em posição de liderança não ter aquela arrogância de só porque está numa posição de destaque ou numa posição de um certo poder, você não ter ali um cuidado de se relacionar de uma maneira honesta, de uma maneira humilde, de uma maneira respeitosa com aquelas pessoas que você está liderando, até pessoas de outras áreas. Então, eu tenho uma coisa que eu aprendi com a minha mãe, que é sempre se colocar no lugar do outro. E aí, quando você se coloca no lugar do outro, tem uma questão que envolve assim, como é que eu gostaria de ser tratado? Então, assim, aquela questão do respeito, do carinho, da admiração, ela é muito forte, pelo menos na minha liderança. Perfeito. Então, independente da posição que você ocupa, eu procuro sempre tratar as pessoas com muita distinção. Eu estou sempre aberto às discussões, sempre aberto a uma boa conversa, sempre aberto a uma boa troca de ideias, porque eu sempre aprendo com elas, né? E vou dizer que eu errei, já errei muitas vezes, mas eu sempre procuro ter erros novos, não os mesmos erros. Então, já aprendi muito nessa jornada de anos que eu trabalho, não só na Almint, mas de outras empresas que eu passei, a saber exatamente o que não é bom. Perfeito. Daquilo que é bom. Perfeito. Né? Então, esse papel que eu exerço frente à Almint e ao meu time, eu sempre falo assim, porra, posso falar? Fica tranquilo, imagina, fica tranquilo. Foi uma força de expressão. O que os meus liderados, ou o que os meus pares, ou os acionistas pensam quando lembram do Cícero Barreto. Perfeito. E ali, a imagem que eu quero transmitir é sempre de uma pessoa que luta com toda a força para alcançar os objetivos, mas sempre com muito respeito, com muita dignidade. Para que quando você chega no final de uma meta, você fala assim, nossa, eu trabalhei muito junto com a minha equipe e a gente logrou êxito, a gente pegou e alcançou. Sim. E nos momentos que a gente não alcança, a gente ter ali a simplicidade, a humildade de aprender, né, com aqueles movimentos que aconteceram ao longo de uma jornada para poder vir cada vez mais fortalecido. Você sabe que você falando isso, eu já vou te passar aqui para o segundo, tá? Eu escutando aqui a tua história, eu fico assim, normalmente quando eu estou entrevistando as pessoas, para mim, acho que quem mais recebe aqui somos nós, a gente está tão interagindo de uma forma tão poderosa, né? Essa tua história de vida, no fundo, tudo que você construiu é um legado que você está deixando. Sim. E um legado em vida. Eu gosto de dizer isso, eu gosto do conceito do legado, daquilo que nós transformamos as vidas das pessoas por onde quer que eu passe. Sim. Por onde que você quer que você passe, você está transformando a vida de pessoas. Né? Você falou muito sobre o coração e tudo isso. Eu acredito particularmente nessa potência daquilo que a gente pode, de repente, mudar, de repente, com uma palavra. Sim. Com uma vida que você teve, alguma situação que você viveu, isso pode servir de exemplo na vida de uma pessoa e transformar a vida dela também. E eu queria pegar esse gancho, né? Você teve uma vida super bacana, com momentos marcantes aí, desde família, aquela coisa toda. Mas, assim, quando você olha todo o teu contexto aqui de família, corporativo, executivão, o que mais, não sei se pode ser mais uma coisa, mas, assim, o que mais transformou o Cícero no sentido de ser humano, né? Aqui que é a grande viradinha de chave nessa história toda.
Eu acho que a grande virada de chave para mim foi o momento que eu me tornei pai, né? Legal. Então, com a chegada da minha primeira filha, a Valentina, para mim foi um momento de transformação, né? Eu já tinha a minha base, ela sempre foi muito sólida, essa questão de família, essa questão de ter relacionamentos, porque quem me conhece do Silvia sabem da minha maneira de lidar com as pessoas. Eu sempre tratei as pessoas com muito carinho, com muito respeito e com muito amor mesmo. Não preciso ter vergonha isso é de falar nítido isso. Para perceber. Isso é muito querido mesmo, muito querido e muito educado. Porque tem que ser dessa forma, né? Você pode dizer que você foi muito amado na sua casa? Eu fui muito amado, muito amado. Minha mãe sempre, meu pai mesmo de um jeito mais tímido, assim, sempre emanou muito amor. Minha mãe sempre foi uma pessoa muito próxima, ainda é. Então, eu acho que quando a Valentina chegou e depois, na sequência, veio a Rebeca, tudo isso dentro de mim se amplificou, sabe? Do que eu poderia estar passando para elas como um pai. E aí, você vem com a tua história. Quando a gente vira pai, a gente não tem manual, né? Então, se tivesse um manual, eu seria o primeiro a comprar, ou um dos milhões que comprariam aquele manual. E aí você percebe que o teu grau de responsabilidade, você como pessoa, muda completamente, assim. Então, procurei, e procuro até hoje, todos os movimentos que eu faço da minha vida, passar ensinamentos para as minhas filhas, né? Uau. Quantos anos elas têm, Cícero? A mais velha vai fazer 18 agora em dezembro. Que é a Valentina. Que é a Valentina. Tá. E a Beca completou 15 esse ano. Ah, legal. E recebeu na mesma criação, mas são pessoas totalmente diferentes. Nós sabemos como que é isso. Nós temos uma de 19 e uma de 18, nós sabemos. Totalmente diferente, então assim, é o que me desafia todos os dias, mas com fé em Deus, né? A gente vai trilhando o caminho correto. Sem dúvida. E óbvio que tiveram muitos momentos, sabe, do Silvia, durante a minha jornada, que tocaram muito a minha maneira de pensar, a minha maneira de ser. Como bem falei, né, eu também tenho esse lado do esporte muito forte na minha vida. Nas minhas horas vagas, eu tenho como hobby fazer ultramaratona. Uau! Eu já completei 27 ao longo de 15 anos de ultramaratonista. Caramba, 27, e a cada ultramaratona tem ali uma lição de aprendizado que vive numa linha muito tênue com o mundo corporativo. Então, essa questão de planejamento, essa questão de resiliência, essa questão de comemorar pequenas vitórias, de gostar do processo, de aprender com os erros, exercer a humildade de quando as coisas estão bem, quando as coisas não estão indo tão bem, fazem com que eu tenha ali um equilíbrio maior, né? Não só para os papéis que eu exerço, né? O papel de executivo, o papel de pai, o papel de esportista e tudo mais. E sempre, uma coisa que também passei a ter comigo, essa questão do lado social. Então, muitas vezes, quando você vai fazer uma ultramaratona, que você vai ficar por horas correndo por trilhas, montanhas, com neve, com barro e tudo mais. O que é ultramaratona? Vou explicar. Estou falando como se estivesse dando... Por favor. Ela está aqui, que é uma ultramaratona. Pois é. A ultramaratona é um esporte de endurance, que, pelo fato de chamar ultramaratona, tem mais do que 42 quilômetros. Tá. A distância que eu mais gosto de fazer está entre 80 e 120 quilômetros. Meu Deus. Apesar de já ter feito algumas provas de 100 milhas, né, de 160 quilômetros. Então, eu já tive várias experiências, já corri por lugares muito frios, já corri por lugares com alta altitude, já corri em lugares bem quentes, já corri em lugares bem técnicos. Já tive a alegria de ser campeão de uma prova na Mongólia. Aí sim, Fui o primeiro sul-americano a vencer uma prova em solo mongol. Então, que para mim tiveram muitos aprendizados. Obrigado. Uau! A gente fica até extasiado, aqui a gente fica até sem fala, né? Uau. E mais do que correr, Silvia e Edu, tem uma questão de... Eu sempre procuro entender
onde eu vou correr, do que aquelas pessoas vivem, qual é o aspecto cultural envolvido, qual é o aspecto econômico, justamente para tentar trazer essa experiência comigo e compartilhar com os meus amigos, as pessoas que eu trabalho e tudo mais. E é super interessante para mim, porque para você fazer uma ultramaratona, você precisa ter um propósito, né? Lá atrás eu tinha um propósito mais competitivo, de ser rápido, de ser ágil e tudo mais, que também teve o seu papel preponderante. Ao longo dessa jornada, eu passei a incluir um propósito social. Então, eu já transformei 100 quilômetros em cestas básicas para moradores ali do Grajaú, que tinham uma necessidade. Já transformei, por questão da minha ascendência, ou descendência, melhor dizendo, já transformei quilômetros em água para famílias no Nordeste, através daquela associação Amigos do Bem. Já transformei quilômetros em alimento. Então, tiveram várias situações que fizeram com que eu me mantesse sempre forte durante uma jornada que, às vezes, me desafia. Sim. Então, e traz esse propósito. E traz esse propósito. A Às vezes eu estou assim, pensando em desistir. Não posso. Ela, não, mas eu tenho 150 pessoas que confiaram em você. Você precisa completar esses 150 quilômetros para espetacular isso. Para a parte social funcionar. Exatamente. Então eu transformei o esporte que eu amo, atrelei essa questão social e que tem me trazido assim grandes aprendizados também. Que espetacular, Cícero. Uau! Eu sabia parte da tua história, mas assim... Que gostoso, nossa, Cícero. Inspirador. E obrigado por compartilhar com tanto carinho aqui com a gente tantas histórias boas, né, Silvinha? Sim. E que, sem dúvida nenhuma, isso aqui impacta. Ensinam, exatamente isso. Gostei da sua palavra, ensinam, que inspire muitas pessoas. A gente tem falado muito desse momento que a gente tem percebido quanto caos, né? E eu tenho falado muito, temos muito conhecimento e pouca prática. Sim. Tá tudo aqui, não desce para o coração, não se transforma em ação. Né? E o quanto a gente pode escutar histórias de pessoas que realmente colocam em ação e fazem a diferença onde estão. Né? E o quanto nós podemos fazer isso. Né? Então, assim, parabéns, que gostoso escutar e que inspire outras pessoas, porque você tem filhas, você tem o seu trabalho que demanda, que tem muita responsabilidade, que com certeza consome muitas horas do seu dia e não é impeditivo. Nunca foi e nunca será, se Deus quiser. Nunca será. É isso aí. Né? Então, porque o que mais a gente escuta também são as justificativas, a terceirização da responsabilidade, né? E quem quer faz. E faz com alegria, e faz com propósito, não é com peso, né? Você sabe, Silvia, você tocou num assunto muito interessante, né? Nós devemos ser protagonistas dos nossos sonhos. Ótimo. Porque quando você não é protagonista de um sonho que é seu, vira mera papo para... Falácia, né? Uma falácia, exatamente. Então, assim, quando você tem protagonismo, você não terceiriza o seu sonho, você passa a ter, né, o controle sobre as coisas que você pretende fazer. Então... E aí vem uma outra palavra que é muito usada nos dias de hoje, principalmente no mundo corporativo, e que é pouco praticada, que chama-se disciplina. Porque disciplina, não adianta nada você ter um sonho se você não tem disciplina. Não adianta. Porque às vezes não é fácil você acordar às 4h30 da manhã, Silvia, e treinar embaixo de chuva ou embaixo de frio, um frio intenso. Mas ali te forja, quando você termina e você vai para um desafio, você fala assim, nossa... Valeu a pena. Eu estou preparado. Eu tenho uma dinâmica comigo que eu faço em todas as competições que eu participo, que é o seguinte, antes da largada, eu olho para cima e falo assim, Papai do Céu, eu sou merecedor de estar aqui? Eu estou tirando a vaga de alguém? E quando essa reflexão vem para mim e eu percebo que eu fiz o que tinha que ser feito, não me boicotei, não terceirizei meu sonho, realizei tudo que estava dentro do meu planejamento, chegou o momento da apoteose. Isso aí. E ali eu vou para cima e ali eu vou curtindo cada quilômetro que eu conquisto. Espetacular. E é a mesma coisa para a vida corporativa, vamos combinar? Sim. E é muito parecido com a vida pessoal também. Então, assim, às vezes, com os filhos, você tem que fazer um esforço a mais. Às vezes, na equipe, você precisa fazer um esforço a mais. Às vezes, você está num momento
que a energia está um pouco baixa, você fala assim, gente, mas se eu tenho esse propósito, se eu tenho este objetivo, eu preciso ser protagonista dele. Eu não posso delegar isso para o colega do lado, eu não posso delegar isso para cima, para o meu líder, eu não posso delegar isso para baixo. Eu sou o dono desse negócio. Eu sou o dono dessa responsabilidade. Óbvio, quando tem as interações com os donos do Grupo Mint ou com a minha liderança, o responsável sou eu. Mas, ao mesmo tempo, quando eu olho para a minha equipe, eu quero olhar na bolinha preta do olho de cada um deles e falar assim, nós estamos juntos nessa jornada? Sim. E se alguém desvia o olhar de mim, eu falo assim, acho que a gente precisa fazer um alinhamento, porque não estou sentindo firmeza no seu posicionamento. No seu posicionamento, no seu comportamento corporal, na sua linguagem corporal, melhor dizendo. Então, isso para mim é inegociável. Se eu tenho um sonho, eu sou protagonista desse sonho, e para ele não ser só sonho, ele ser um sonho realizável, a disciplina tem que estar junto. É fundamental. Ô Cícero, eu vou pegar um gancho aqui, a gente já está finalizando o segundo bloco já do nosso bate-papo aqui, isso é muito legal. Você traz aqui para a gente momentos de dor, de incertezas, de recomeços, né? Eu costumo dizer que as pessoas acabam olhando para uma pessoa como você, como um vice-presidente de uma grande corporação, bem-sucedido, e às vezes acabam não conhecendo esse lado do preço que foi pago, né? Da dificuldade inicial e tudo mais. E normalmente nessas situações, eu não sei se foi o teu caso, mas eu acredito que sim, em algum momento deve ter pensado, vem uma vozinha em pensar em desistir, em aquele momento dá aquela... Mas algo dentro de você, com certeza disse, não para, continua. Como que foi isso para você? Teve essa vozinha mesmo, não teve? Como que foi esse conceito? Teve. Opa, se teve. Legal. Em alguns momentos, falar assim, não vai dar. Para. Você está fazendo isso para quê? Várias vezes, em vários momentos. Né? Eu já tive na vida esportiva, eu já tive na vida corporativa, eu já tive na vida pessoal. Na vida pessoal, uma passagem que eu não me esqueço nunca, foi quando naquelas idas e vidas dentro do trem, carregando a marmita, com aquele trem lotado, eu ficava imaginando, falei, pô, papai do céu, tá difícil aqui, me dá uma luz. Eu não sei se eu vou aguentar esse ritmo frenético que milhões de brasileiros vivem, né? De acordar muito cedo, de pegar o trem, de estudar e estudar à noite, e vai e volta, e muitas vezes as coisas demorando para acontecer dentro daquilo que eu tinha planejado. E ali, aquele momento de paz no caos, uma hashtag que eu uso com frequência. É isso aí. Ela se fez presente. Ela falou, não, você está no caminho certo. Aguenta. As coisas vão funcionar. Não desista de você. Uau. E com todas as tentações falando para eu parar. E isso fez com que eu simplesmente continuasse. Na vida esportiva, eu tive um momento até... eu, em 2012, Edu, Silvia, eu estava indo para a prova pela segunda vez, pela prova mais icônica, me preparando para ir para a prova mais icônica do mundo, que fica na França, chamada Ultra Trail do Mont Blanc. Eu tinha já tentado 2 anos antes, em 2010, mas por conta das condições climáticas, a prova foi suspensa, faltando 13 quilômetros para eu cruzar a linha de chegada. Não acredito. E ali eu fiquei com um sonho em stand-by, vamos chamar assim, né? E prometi para mim mesmo que um dia eu voltaria. E ali, preparando para ir para essa prova, para voltar para o Ultra Trail do Mont Blanc, eu lembro bem que eu estava indo para uma prova aqui no interior de São Paulo, uma prova de 80 quilômetros, e meu pai veio a falecer. Então, o meu herói tinha resolvido partir para o outro plano. E eu lembro que eu carreguei parte das cinzas dele comigo. Uau. Levei para o acampamento e no topo de uma montanha ali no interior de São Paulo, eu peguei e fiz uma oração que eu pensava que era uma oração de despedida do meu pai, mas para mim era um momento que eu não entendia muito bem o que estava acontecendo. E ali, quando eu estava voltando no ano seguinte para o Ultra Trail do Mont Blanc,
eu tive 3 momentos que eu não esqueço nunca. A primeira, a Valentina falou assim, papai, você vai trazer a medalha para mim? Uau! Aí quando o filho fala pra gente, independente do que você vai fazer, você vira um leão para, né, para conquistar. Um dos meus melhores amigos falou para mim assim, abre aspas, o que você vai fazer no Mont Blanc? Você foi em 2010, você não conseguiu cruzar a linha de chegada, o que você vai fazer lá? Não vai dar certo. Aí eu fiquei pensando, mas que amigo danadinho, né? Amigo da onça. Será que ele tá me instigando a treinar melhor, me qualificar melhor? E ali, quando eu iniciei essa jornada ali no Mont Blanc, uma prova de 120 quilômetros, com 7.000 metros de subidas acumuladas, quase um Everest, tudo ia bem, eu já estava super bem treinado e tudo mais, mas você tem altos e baixos ao longo de uma jornada, né? Isso serve para o mundo corporativo, serve para o mundo familiar, serve para qualquer momento das nossas vidas. Claro. E no quilômetro 66, eu lembro que as minhas forças estavam se esvaindo, os bastões que me ajudava na subida já não conseguiam me ajudar tão bem. E ali eu comecei a rezar baixinho, a oração que minha mãe me ensinou. E do nada veio a imagem do meu pai. Uau! E aí, meu pai sempre muito quieto, muito, muito tímido, ele começou a falar, conversar comigo. E aí, filho, como é que você tá? E eu conversando com ele, pai, eu tô sofrendo aqui, me ajuda. Tá difícil. Tá difícil. Será que eu vou chegar cruzar a linha de chegada? E ali as emoções foram rolando, e eu sou um cara emotivo, eu não escondo as minhas emoções, nem quando eu tô feliz, nem quando eu tô triste. Por isso da minha transparência, né? E ali quando eu cheguei num posto de controle no quilômetro 72, normalmente os postos de controle têm alimento, bebida, enfim, para você abastecer sua mochila e continuar na prova. Tinha uma mesa assim, eu me sentei e fui organizando a minha mochila. Tinha um atleta francês mais experiente do que eu, com mais idade, inclusive. Eu perguntei se eu podia falar inglês com ele, ele disse que sim. Eu falei, então, o senhor acha que eu vou conseguir chegar em Chamonix? Aí ele, no auge dos seus cabelos brancos, falou assim, garoto, se você chegou até aqui, você já é um campeão. Uau! Eu tenho certeza que você vai chegar em Chamonix. E ali depois, com 27 horas e 33 minutos, eu cruzei a linha de chegada. A chegada em Chamonix é uma apoteose. Que legal. Porque você chega em frente a uma catedral super bonita. Quando eu passei o pórtico, eu levantei, assim, via, enfim, a marca da prova e tudo mais. Falei, filha, papai tá levando a medalha para você. Que legal. E lembrei do meu amigo também. Amigo, Ai, tá vendo? Aí teve alguns pis, né? Pip, pip. Quem disse que eu não vou conseguir? Quem disse que eu não ia chegar? E depois dessa conquista, óbvio que quando eu voltei para o Brasil, eu recebi algumas homenagens, tomei alguns vinhos com esse meu amigo querido. Mas foram momentos assim de grandes aprendizados, né? De resiliência, de paz no caos e de ter a certeza que quando você almeja algo grande, não é fácil você conquistar algo grande. Por isso da preparação, por isso da disciplina, por isso da resiliência, por isso da comemorar pequenas vitórias. E eu vejo por isso da fé, porque em vários momentos você cita esse papai do céu, né? né? Questão da fé. A questão da fé, para mim, é intrínseco. Porque na hora que eu converso com o cara lá de cima, ele não me deixa sozinho. Que bacana, Cícero. Sabe, fala paz no meio do caos, me veio... Você já percebeu que a gente tem uma base cristã aqui, né? Sim. Então pipoca os versículos, né? Tem um versículo que fala da paz que excede o entendimento. Sim. Né? Porque racionalmente a gente olha... Às vezes não faz sentido, né? Não faz, você tá na marmita, no trem, falando, não vou dar conta, não vou dar conta. Você tá lá, não tá aguentando mais, no quilômetro, fala, putz, segunda vez, não vou dar conta. É a paz que não é racional, que vem do alto, que traz aquela motivação, aquela inspiração de falar, filho, calma, vai dar conta. Vai dar conta. Tô com você, né? Vai em frente. Demais. Ô Cícero, eu tenho 2 perguntas aqui ainda para você,
para a gente ir aqui para a parte final do nosso bate-papo. Isso porque eu nem falei da Umint ainda. Nem falei das minhas 27 outras maratonas. A gente pode fazer outra. Vamos fazer outra. Já fechou. A próxima temporada já está fechada. Tá ótimo. Quero vir aqui na comemoração do 2º ano. Pronto, aí sim. Tá já registrado. Já está aqui mais do que convidado, Cícero. Eu, na tua conversa aqui, escutando um pouquinho disso tudo, eu gosto muito do Bora Voar. Como eu te disse logo no começo, a ideia do Bora Voar sempre foi um conceito de levar uma mensagem clara, sem ser aquele corporativez pesado, leve, uma conversa de amigos. Sim. Se a gente estivesse numa mesa, eu gosto muito da mesa de jantar, para a gente comer, eu acho que ali ela cura muita coisa na mesa, né? E a ideia do Bora Voar Cast, ele sempre teve esse princípio de levar vida, experiência, inspiração para as pessoas. E eu acho que na nossa conversa aqui hoje, Cícero, você trouxe muito isso, de maneira muito potencializada, né? E eu, particularmente, isso mexe demais comigo, porque talvez eu me conecte muito com isso também. Eu sou emotivo, eu sou muito transparentão com essas coisas. Então, assim, o nome do programa é Bora Voar. Eu gosto do conceito do voar, né? E eu queria te fazer uma pergunta intencional. O que é ou o que representa o voar para você hoje? Para mim, o voar é você ter a paz, calma e resiliência nos momentos difíceis. Legal. Porque voar quando está tudo bem, quando está tudo tranquilo, tudo colaborando, um mar tranquilo, é gostoso? É. Mas mais importante, mais impactante e que traz mais aprendizados é quando o Bora Voar tem isso intrínseco em você nos momentos complexos. Uau, que demais. É isso que faz as coisas avançarem. Eu estava ouvindo a sua entrevista antes, onde você foi perguntado pela Silvia dos momentos complexos, e você você voou nos momentos mais difíceis da sua carreira. E aí, com muita fé, sem dúvida, com muita resiliência, as coisas passaram a dar tão certo que o Bora Voar aconteceu na hora certa. Verdade, é isso aí. Muito bom, Cícero, que demais, ó. Ainda recebi um presente ainda. Demais isso aqui, Cícero. Obrigado, viu? Imagina, obrigado mesmo. Que carinho. Bom, chegando aqui na parte final, nós vamos marcar um outro bate-papo, porque eu acho que essa conversa vai longe aqui, Cícero. Mas para a gente poder fechar aqui o nosso bloco, a gente gosta muito de aproveitar as oportunidades que nós temos de receber pessoas como você, né? E muita gente gostaria de ter uma conversa dessa com o Cícero e às vezes não tem acesso ao Cícero, por N razões, né? Então a gente gosta de criar esse dispositivo aqui no Bora Voacast, né? Se você pudesse agora, olhando para aquela câmera que está ali, né? E alguém está ali nos escutando e você pudesse trazer uma mensagem, um conselho, alguma coisa, seja uma experiência, o que você quiser. Compartilha. Trabalho, pessoal. Fique à vontade. Para aquela câmera ali? Aquela câmera. E você ficou super bacana na imagem aí, olha que bacana. Eu diria para quem nos acompanha que nunca, jamais desista dos seus sonhos. Não parece uma frase simples, até clichê, mas ela tem um poder muito forte, onde com protagonismo, com resiliência e principalmente com disciplina, que vai te ajudar a transpor os momentos mais difíceis, vai fazer com que você realize seus sonhos. Se programe, se planeje, converse com as pessoas com mais experiência, converse com os seus amigos. Aquele núcleo duro, não são colegas, são verdadeiros amigos. Você vai ver que dentro de um planejamento, de um plano de ação, as coisas vão passar a acontecer dentro da tua expectativa. Então, realizar sonhos é ter a certeza que você vai começar a dar passos importantes para a sua vida e você vai se sentir acarinhado por aquilo que você lutou.
Que demais, Cícero. Uau, fiquei aqui emocionado, hein, Silvinha? Sim. Uau, Cícero, que honra. Super obrigado pela tua participação aqui com a gente. Eu, normalmente, quando eu termino aqui o Bora Voacast, eu tento fazer Eu tenho uma frase aqui que eu tento construir ao longo do programa. A gente vai tentando desenhar algo que pudesse fechar o nosso programa, né? E eu de verdade fiquei emocionado aqui com a tua palavra, com as palavras que você trouxe, né? Eu acho que desde questão de família, a tua resiliência, a tua disciplina, isso para mim, essa constância que você tem, até porque 27 ultramaratonas, falei certo agora? Né? E esse é fora da curva, isso não é todo mundo que faz. Não, então é alguém que tem que ser muito bem preparado, com muito foco, muita intencionalidade naquilo que você está fazendo. E com uma humildade, né? Porque isso não trouxe soberba. De jeito nenhum. Não trouxe, pelo contrário, cuidado com as pessoas, de se colocar ali com essa empatia, com esse respeito. Eu vou trazer aqui uma expressão daquilo que eu consegui captar, tá bom? Cícero, a vida é uma corrida de propósito, não de velocidade. Não importa o quanto você tenha caído, importa o quanto ainda acredita no que te faz começar e recomeçar. Porque quando o coração está alinhado com o propósito, até as quedas te impulsionam. E é aí que você entende, não é sobre chegar rápido, é sobre chegar inteiro, com fé e com verdade. Que a coragem de continuar voando seja a mesma que o vento sempre soprando ao seu favor. Afinal, quem vive com propósito nunca para de voar. Continue voando alto, Cícero. Você é uma inspiração para nós. Muito obrigado. Tá, amei a frase. Depois você me manda. Aí sim, manda sim. Gostei muito. Pode deixar. Muito. Obrigado. Imagina, eu que agradeço. Silvinha? Muito obrigada, Cícero. Tem que voltar. O papo foi muito bom. Acho que tem muita coisa ainda para acrescentar. Parabéns pelo exemplo, pelo coração, pela superação. Que Deus te abençoe, que você continue aí inspirando muitas pessoas e vivendo muitos sonhos. Obrigado. Sim. Então tá jóia. Gente, muito obrigado. Aqui fechamos mais um programa do Bora Voacast com o Cícero, esse querido, né, que trouxe aqui a sua história de vida, aquilo com uma mensagem de superação, de resiliência. Então, se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir, de compartilhar. Envia para aquele teu amigo que você sabe que precisa dessa mensagem hoje. Tá bom? Espero vocês no próximo Bora Voacast, gente. Um abraço, tchau, tchau.